Olá pessoal, somos alunos do curso da Engenharia da Computação da FRN. Vamos estar aqui demonstrando um trabalho sobre análise de redes complexas, né, a partir de páginas do Wikipedia, né, em português, certo? Então nós utilizamos aí o BFS, o algoritmo BFS, que é o algoritmo de busca em largura ali por níveis, né? Utilizamos também para fazer a normalização a biblioteca NetworkX no Python e o API do Wikipedia, né, para poder justamente fazer essas buscas. E para fazer essa parte de coesão, né, parte de centralidade, desses cálculos e demonstração dos grafos, utilizamos a aplicação Geph. Então, esse trabalho ele é composto, né, os autores, por Diego Rodrigo Rabelo dos Santos, que é esse que está falando, o Leonardo Pessoa Cavalcante e o Lucas Marques dos Santos. Então, pessoal, vamos mostrar a metodologia que usamos para a construção dessa rede, né? A gente decidiu fazer com que as palavras que fossem pesquisadas seriam algo conhecido entre a gente, né? Para a gente poder ver como é que se comportava ali esses grafos, né? Esses filtros que a gente ia aplicar. Então, utilizamos a palavra cajueiro, potiguar, grafite, complexo cultural rampa e ginga com tapioca. Né? E a gente utilizou ali uma profundidade nível 2, né? Então ele iria uma profundidade razoável, né? A gente demorou bastante para poder fazer a execução desse algoritmo, né? Desse código. Estava dando aí mais de 7 horas, 8 horas, né? E então a gente teve um desafio grande aí nesse início, porque a cada edição que fazíamos a gente tinha que voltar e refazer e durava um bom tempo, né? Mas e a gente também utilizou somente as páginas em português do Wikipedia, né? Então, diante disso, a gente decidiu fazer, né, aplicar ali uma heurística de controle, certo? Para poder fazer essa gerência, né? E poder fazer com que o algoritmo funcione corretamente, bem, né? E poder ampliar também, pegar ali os links mais interessantes. Então, a gente estabeleceu um limite de 50 links de saída, certo? Então, cada página que ele pegava, ele coletava 50 links. E isso aí reduziu drasticamente. Então, a gente reduziu de 7 horas para meia hora, que ficou mais viável para a gente poder fazer o gerenciamento e, enfim, fazer toda a parte de edição e controle do trabalho, né? Uma coisa interessante que a gente também utilizou, que foi um código, que foram as filas, né? Justamente pela questão da gente usar o algoritmo de busca em largura, né? Então a fila que a gente utilizou lá, o todo LST, né? Que está aí mostrando na tela, a gente fez ali para poder garantir que a gente pudesse ir por camadas, né? Fazer com que cada nível ali a gente coletasse os links necessários ali, né, para poder avançar de nível, né? E ali o conjunto também que a gente utilizou, o to-do set e o done set, que a gente já foi utilizado também justamente para poder fazer esse controle ali dos loops, né, para fazer esse controle de que a gente não pudesse também coletar duas vezes, né? E foi muito interessante. Então, essa parte que a gente utilizou, a heurística e estrutura, e o processamento de normalização que a gente utilizou também, o NetworkX, né? Que, é, que ele faz justamente essas remoções dos self loops, né, que eu estava falando, com que ele não contabilize também esse retorno, né? Ele faz a contração também desses nós que foram duplicados por pluralização ou hífen, né, hifenização, através do NX contract nodes, né? E o grafo ele também a gente gerou ali, né? O código ele vai gerar um arquivo chamado CNA graph HML, onde a gente exporta esse arquivo para o Geph. Beleza, pessoal? Vamos estar mostrando agora o algoritmo que construímos, né, justamente para fazer essa exportação do arquivo e alguma análise de dados. O primeiro passo, instalar aí as bibliotecas, como anteriormente falado, o Wikipedia. A gente já tinha instalado o NetworkX, né? Fizemos aqui a criação de uma variável, né, link limit, que ele vai limitar ali os 50 para atender justamente aquela heurística comentada. O seed, as palavras de buscas, né, que a gente falou anteriormente, algumas palavras de stop, né, ou seja, encontrou essas palavras, a busca vai parar, ele vai passar para outro termo. Criamos aqui a lista de tuplas, como falado anteriormente, o NX digraph, que ele vai justamente fazer essa parte de interação, ajudar a gente aí, né, para fazer isso. E aí a gente entra então no nosso loop, né, um loop de busca, né, e a condição de parada, que é o nível que a gente estabeleceu, que é o nível 2, né, ou seja, ele não pode ser maior nem igual que a 3. Fizemos também aqui o tratamento dos erros, né? Justamente se ele for maior do que o limite, ele vai parar, ele vai ter uma condição de. Ele vai parar, passar para o próximo link. É, Temos aqui também as condições de stop, certo? Que ele vai parar também. Então tivemos esses resultados. Né? Os resultados, a gente teve 38 minutos de nós, de execução. Criamos então aqui uma cópia
do original para poder fazer alguns tratamentos. Então a gente removeu, né, alguns selfies, né, os self loops chamados. E quando a gente printou isso, deu 44 mil nós, né, quase 45 mil e 145 mil arestas. Então, quando a gente dá o zoom, a maioria aqui tem grau 1, né, desses nós. E aí aplicamos um filtro. Então, quando a gente aplica o filtro, né, ele caiu aqui para 16 mil nós, né, sendo 117 mil arestas. Então, teve aí 76% de nós removidos, 42% de arestas removidas. E aqui são os cálculos finais que a gente utilizou para cálculo do betweenness, de closeness, né, e de in degree, né. Então, betweenness, né, que a gente vai explicar melhor mais à frente o código. Então, ele vai analisar ali o nó que ele serve como ponte, né, os caminhos mais curtos, né, e um valor alto ele vai indicar que esse nó ele controla um fluxo de informação muito importante, ele é crucial ali para toda a conectividade da rede. Então, deu aqui a palavra Brasil, né. A parte de closeness, que justamente também ele é a proximidade, né, que mede a rapidez com que o nó consegue alcançar todos os outros, né? E vai estar falando mais também. Então, o valor mais alto ele é central, ele determina que ele é um acesso rápido ali, né, entre um caminho. Então, mais uma vez, Brasil, closeness, e o in degree, que é justamente a quantidade de nós conectados ali, né, que é o Brasil também. Olá pessoal, Lucas aqui, e hoje eu vou comentar um pouco dos grafos que a gente obteve a partir da busca heurística. Começando aqui temos a centralidade de grafo, né, que é o degree centrality, que mede o número de conexões de um nó. E para grafos direcionados, o in degree mede o quão popular ou referenciada uma página é. As páginas mais referenciadas serão maiores, indicando sua popularidade dentro da rede. Aqui atrás de mim, quando vocês for verem as imagens, tem uma escalazinha que vai do azul até o vermelho, azul menos referenciada, vermelho mais referenciada. E se a gente for ver lá no nosso notebook, as páginas mais populares são Brasil, Biblioteca Nacional da França e Alemanha, certo? Seguindo aqui temos o Between Centrality, que é a centralidade de intermediação, que mede quantas vezes um nó atua como ponte nos caminhos mais curtos entre outros pares de nó. Um valor alto indica que o nó controla o fluxo de informação e é crucial para a conectividade. Ou seja, consequentemente, sua remoção causaria uma enorme desconexão na nossa rede, tá? A escala é a mesma, vai do azul até o vermelho, e os nós que servem como pontes, né, os maiores nós que servem como pontes, são o Brasil, Acarajé e Enciclopédia Britânica, certo? Agora na centralidade de proximidade, né, o Crossness Centrality, mede a rapidez com que o nó consegue alcançar todos os outros nós da rede. Um valor alto indica que o nó é central e tem acesso rápido à informação, tá certo? E os nós vermelhos possuem alta closeness, o que significa que são eficientes na disseminação da informação, tá certo? Ou seja, uma informação inserida nesses nós se espalharia bem rapidamente pela rede com o menor número de saltos possíveis. E esses nós são justamente o Brasil, Biblioteca Nacional da França e a Alemanha, certo? Temos outra centralidade aqui, né, que é o PageRank, que mede a influência de um nó baseada na sua conexão com outros nós influentes, né, que são as conexões de qualidade. Em grafos grandes de linkagem, o PageRank é frequentemente usado como substituto mais eficiente. Nós maiores têm alto PageRank, né, que são os vermelhos, o que significa que eles são interligados a outras páginas importantes, né, nós de autoridade, refletindo sua influência. Passando aqui para o Cacor e para o Cachel, tá? Explicando aqui brevemente, o Cacor é um subgrafo, tá? Máximo, onde todos os nós possuem grau de pelo menos K dentro desse subgrafo. Ou seja, para fazer parte de um K-Core nível 10, o nó precisa estar conectado a pelo menos outros 10 nós que também façam parte desse mesmo grupo, tá certo? E o K-Shell é um conjunto de nós que pertence a K-Core, mas não pertence a K-Core mais um. Ou seja, são nós que têm conectividade suficiente para estar na camada K, mas não forte o suficiente para entrar na camada superior, tá? E a figura ilustra essa decomposição do K-Core do grafo, onde o tamanho dos nós é proporcional ao in degree, né? O K-core, que são os vermelhos, representa o núcleo mais denso e coeso, identificado no valor máximo de 71, e o Cachel, né, em azul, forma a camada envolvente, que seu número é 68, tá certo? A visualização do Force Atlas revela que o K-core 71 está dividido em dois componentes gigantes, que são esses dois aqui, tá certo? O que sugere que, embora ambos sejam centros de altíssima conectividade mútua, eles pertencem a domínios de informação distintos e pouco interligados na rede mesclada. Ou seja, eles são o coração de dois tópicos diferentes que, apesar de estarem na mesma rede mesclada, possuem pouca interligação direta entre si. Tá certo? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E agora vocês seguem com Leonardo para a análise de comunidades e conclusão. Muito obrigado. Dando continuidade agora à apresentação,
eu vou falar a respeito da análise de comunidade, né? E falando um pouco agora, mostrando um pouco na verdade, né? Esse grafo aqui, que é o grafo final de rede que a gente estabeleceu através do nosso notebook, falando um pouco antes disso sobre análise de comunidade, né? Porque análise de comunidade agora que a gente está tratando. Mas sim, o meu objetivo aqui com essa análise de comunidade é entender como é que se organizam os termos dentro da rede, identificar grupos de página, entender os principais padrões e conexões entre os temas, entender por que hajam esses grupos, quantos grupos foram feitos e como é que está a atuação dos clusters entre eles e o que tem se gerado através dessa comunicação que tem feito entre esses grupos, né? Então, falando só uma lapidada por cima rapidamente, em que cada nó dentro desse grafo, ele representa uma página da Wikipédia e que cada ligação entre os nós representa a conexão entre as páginas. Então, as cores, elas indicam as comunidades detectadas dentro do algoritmo. Então, assim, a gente consegue ver, já separando e falando a respeito dos grupos que foram encontrados. Aqui eu tinha feito uma pesquisa pela palavra Natal, mas se eu vim aqui em grupos, o senhor pode ver que eu encontrei ao todo 19 grupos, ou seja, eu encontrei 19 eu encontrei 19 grupos que estão se identificando de maneira diferente, né? Ou seja, tem várias semelhanças na qual entre eles que se distingue, né? Então, assim, surgem grupos que são de fato maiores, como também menores. E o que diferencia esses grupos, né? Esse conjunto de páginas, é justamente a conexão que eles compartilham entre si e assim formando agrupamentos naturais. E como a Wikipédia ela tem vários termos muito amplos, então acaba que uma coisa, por exemplo, como Natal, ela pode servir como cidade, mas também pode servir como o nascimento de Jesus. E assim atrelar vários conhecimentos diferentes e levar para uma gama de palavras que, de fato, expandem cada vez mais, né, a busca por ela e fazem com que ela apareça cada vez mais e mais grupos fora daquele único nicho, diferente de grupos menores, como o grupo 19, que são palavras mais nichadas que, de fato, não significam apenas aquilo que ela quer tratar. E esses grupos, eles se diferenciam principalmente pelo tamanho, pela densidade das cores internas, visualmente é fácil de verificar, e dentre eles, é capaz de perceber que há grupos maiores, né? De fato, há grupos que se destacam pelo tamanho, como eu posso mostrar aqui como o grupo 8, com 2.400, grupo 1, grupo 2 com 1.400, como o grupo amarelo com 1.264, que mostra de fato essa verossimilhança entre eles, que há de fato algo que ligue, que faça essa ligação entre cada um desses grupos, entre cada um desses nós, fazendo com que eles estejam dentro desses grupos e que sim, entre eles haja uma maior conexão, mas com uma grande parte da informação. E os 5 tópicos iniciais do projeto, eles se agruparam majoritariamente nesses grandes clusters, e eles mostraram que a partir mesmo dos temas diferenciais, eles compartilham conceitos centrais que estão semanticamente conectados. Então, eu posso vir aqui e mostrar palavras como a qual havia dito, né, na qual, se eu quiser buscar por Natal, e dar uma busca, eu vou poder chegar até Adão e Eva, mas eu vou poder chegar também a Ano Novo, vou poder chegar à América, eu consigo chegar a, de fato, várias coisas que se interligam entre isso. Então, a bispo, então, assim, são coisas que com diferentes semânticas, diferentes significados, mas que, de fato, ainda assim trazem à tona a importância da busca e da semelhança que se demonstra através dos grupos que são encontrados. O tamanho de cada nó no grafo, ele é proporcional ao index que a gente utilizou dentro do nosso notebook. Então, ele indica quantas conexões cada página recebe. Vou botar novamente outra palavra, mas como Adão. E Adão eu posso chegar a Amorim, filho de Canaã, na Bíblia. Arode, eu posso chegar a várias coisas, então, assim, ao batismo. Então, e aqui eu vou conseguir chegar como um grau ponderado, eu vou ter a modularidade dele, a modularidade clássica, justamente a respeito da associação de comunidade. E aqui eu vou ter todos o grau ponderado. Então, e assim, ele é um grau, ele só tem 3 conexões para ver, né? Então, de Adão, eu posso ir para um grau 3, para um grau 51, banda de Adão e Eva, eu fui para banda Eva, que de fato tem muito mais conectividade, tem muito mais, assim, é muito mais tratado em várias outras páginas da Wikipédia, lembrando, no contexto potiguar. E trazendo aqui agora a conclusão que a gente teve com isso, que é a nossa principal conclusão, é que a gente destaca a importância da amostragem que influencia diretamente a estrutura final de rede e as comunidades encontradas. E também se evidencia aqui o valor de K-Core, mostrado anteriormente pelo Lucas Marques, que ajuda a destacar o núcleo mais denso da rede ao remover nós periféricos. E, por fim, a análise do IndieGrid permite identificar hubs centrais que conectam diferentes grupos e concentram a informação mais relevante. Que isso, professor, de forma geral, a análise de comunidades permitiu compreender melhor a organização estrutural e semântica da rede, relevando os padrões importantes que não seriam facilmente percebidos observando apenas páginas individuais, que não teria sido percebido se eu tivesse apenas entrado numa página como, por exemplo, Adão e ter chegado até a banda Eva, e que talvez se eu fosse continuando, eu poderia chegar até outras coisas que eu não tenho nem ideia, como talvez eu chegar em chiclete com banana para chegar em Brasil, de Brasil
E assim eu vou indo aí, de fato, poder ter essa base de pesquisa, poder ter acesso a algo tão denso, tão poderoso, que me faz ter de fato noção de que aquilo não é algo pequeno, mas sim algo grandioso, é que de fato tornou esse projeto tão prazeroso para nós.